Olá, eu sou Francisco Costa Ferro e esse é o Nem Lá Nem Cá. Cloroquina ou hidroxicloroquina, amada e defendida por uns e rechaçada por outros. Oficialmente, a cloroquina é um agente antiparasitário usado na prevenção e tratamento da malária e no tratamento da amebíase extraintestinal. É também indicada no tratamento da artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico. A cloroquina foi descoberta em 1934 pelo pesquisador Hans Andersag, que trabalhava nos laboratórios da Bayer, batizando-a de Resocin. Mas a cloroquina foi ignorada por uma década, por ser considerada muito tóxica para o uso humano. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos patrocinou ensaios clínicos para o desenvolvimento de medicamentos contra a malária. Foi quando a cloroquina mostrou de forma inequívoca que tem um valor terapêutico significativo no combate a essa enfermidade. Finalmente, foi introduzida no uso clínico em 1947 para o tratamento profilático da malária. Aí, 72 anos depois, em 1919, surge uma pandemia de escala mundial e vários fármacos conhecidos passam a ser testados, na esperança que algum deles possam curar o responsável por toda essa bagunça que assolou o nosso planeta, um tal de Covid-19. Entre esses fármacos, lá estava a cloroquina, que em estudos preliminares in vitro se mostrou bastante promissora e alguns pesquisadores menos cuidadosos se apressaram em publicar suas pré-impressões, anunciando o fato. Alguns líderes mundiais que leram essa publicação se empolgaram com a ideia e acharam que era só o povo tomar essa tal de cloroquina que tudo se resolveria. Dois deles, Donald Trump e Jair Bolsonaro, conversaram sobre o assunto entusiasmadamente no dia 7 de março de 2020, durante um jantar na Flórida. O presidente brasileiro ficou tão impressionado com a tal da cloroquina que mandou o exército brasileiro produzir o remédio em escala industrial e, mesmo contrariando as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, virou o garoto propaganda da cloroquina. Até jingle criaram para dar uma força para ele, dá uma olhada. Em meu estado, no tocante ao tratamento da Covid-19, estamos testando a questão do uso de uma substância. Cloroquina é o nome dela. Cloroquina tem no SUS. Não sei se funciona, mas a gente deduz. Já tem estudo dizendo que é ineficaz, mas estudo é coisa de esquerdista, tá ok? Vamos continuar testando-a. Cloroquina tem no SUS. Não sei se funciona, mas a gente deduz. Essa paródia foi criada por Bruno Sartori e o link para o canal dele você encontra aqui nas descrições. E aí, polarizaram o remédio. E a turma se dividiu entre os cloroquiners e os quarenteners. De um lado, os quarenteners defendem que devemos seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde e das autoridades sanitárias e fazer o que o mundo inteiro fez. Ficar em casa, respeitar o isolamento social por um período de 2 ou 3 meses, porque assim o vírus não circula e as taxas de contágio diminuem. Dessa forma, os hospitais dão conta de atender os doentes, não só os de Covid-19, mas todas as doenças, pois não estarão lotados. E tendo cada vez menos gente infectada, uma hora o vírus se extingue e assim podemos voltar às nossas vidinhas de sempre. Aliás, boa parte da Europa já está nessa fase. Do outro lado, os cloroquiners defendem que devemos seguir as orientações do presidente Jair Bolsonaro, que nos orienta a fazer um isolamento vertical, que é manter as pessoas do grupo de risco em quarentena e o resto da população volta a trabalhar. E, se ficarmos doentes, tomamos a cloroquina e tudo ficará bem. Mas afinal, quem está com a razão? Vamos aos fatos. Desde dezembro de 2019, quando o Covid-19 foi anunciado, 2 frentes de pesquisa foram criadas. Uma para desenvolver, em tempo recorde, uma vacina capaz de imunizar o planeta. Mas mesmo trabalhando muito rápido, isso demora algo entre 1 ano e meio e 2 anos. Outra para pesquisar remédios capazes de curar o Covid-19. E aí, o caminho mais curto é começar por remédios que já existem e submetê-los a vários estágios de testes.
Mais de 2.000 remédios foram testados, entre eles a cloroquina, que num primeiro momento, junto com vários outros remédios em laboratório, se mostrou promissora no combate ao Covid-19. Enquanto os estudos eram realizados, e isso demora alguns meses, alguns hospitais arriscaram, na falta de outro remédio, tratar os pacientes de Covid-19 com a cloroquina. Mas em maio de 2020, os resultados dos estudos começaram a sair. No dia 7 de maio de 2020, foi publicado no The New England Journal of Medicine um estudo conjunto realizado entre as universidades de Columbia e de Nova York com 1.446 pacientes de Covid-19, assinado por 14 renomados cientistas, sendo 3 PhDs, que concluiu que o uso da hidroxicloroquina, combinada ou não com a azitromicina, não apresenta benefícios no tratamento da Covid-19. No dia 20 de maio de 2020, cientistas da Academia Nacional de Medicina, após exaustivos estudos, lançaram uma nota conjunta atestando a ineficácia do uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. Chancelaram essa nota as seguintes instituições: Academia Nacional de Medicina, Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto Oswaldo Cruz, Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, Universidade do Estado do Amazonas, Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, Centro de Referência Hélio Fraga da Escola Nacional de Saúde Pública, Instituto Questão de Ciência da USP, Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas da Fiocruz. Na mesma semana, a doutora Natália Pasternak, que é microbiologista e pesquisadora da USP, PhD com 3 pós-doutorados, diretora no Brasil da Pint of Science, um braço do Imperial College de Londres, diretora-presidente do Instituto Questão da Ciência e maior especialista no Brasil em microbiologia, dá uma entrevista para a CNN Brasil em que expõe de forma contundente os resultados de estudos científicos realizados no Brasil e no exterior que comprovam a ineficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Depois de alguns dias, ela concede uma outra entrevista ao Canal 1 Brasil da FEComércio de São Paulo, junto com o biólogo Átila Yamarino, a jornalista Sabine Righetti, onde ela dá o seguinte depoimento. Cloroquina não cura Covid-19. Cloroquina ou hidroxicloroquina, tanto faz, é uma variação da mesma droga, elas não servem para Covid-19. São drogas que são boas para malária e para doenças autoimunes. Então, o argumento, mas é uma droga segura para outras doenças. Sim, porque foi testada para outras doenças. Funciona para outras doenças. A gente tem medicamentos que funcionam para algumas doenças e não para outras. Eu tenho certeza, por exemplo, que vocês já escutaram aquela frasezinha: este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. De qual medicamento nós estamos falando? Aspirina. Aspirina é um medicamento extremamente seguro, não é? Todo mundo sabe que não tem problema nenhum tomar aspirina. Para dengue tem. A mesma coisa acontece com a Covid-19. Existe um medicamento chamado cloroquina ou hidroxicloroquina que é usado para malária e para doenças autoimunes como lúpus e artrite reumatoide. Para essas doenças foi testado e é seguro. Para Covid-19 foi testado, não funciona e não é seguro. Então, isso tem que ficar muito claro. Hoje, com a quantidade de testes clínicos bem desenhados que já foram feitos e publicados nas melhores revistas médicas do mundo, a Lancet, a JAMA, o British Medical Journal e o New England Journal of Medicine, já publicaram trabalhos que demonstraram claramente que esse medicamento não funciona nem para uso precoce e nem para uso em pacientes graves. Modelo animal, a gente falou aqui de vacinas, a gente explicou como é importante testar em células e testar em modelo animal. Quando a cloroquina é testada em células, ela funciona muito bem para células genéricas de uma linhagem de rins de macaco, que são células que a gente usa em laboratório de forma rotineira. Nessas células, a cloroquina já foi eficaz não só para Covid-19, mas para dengue, zika, chikungunya, ebola, influenza e a própria SARS. Em células
genéricas de laboratório. Em nenhuma dessas outras doenças que eu citei, quando foi testado em animais, funcionou. Para ebola e chikungunya, inclusive, aumentou a carga viral dos animais e deixou os animais mais doentes, agravou a doença. Então, deixando bem claro, a cloroquina era uma droga candidata por causa do seu possível efeito antiviral observado em células genéricas. Ela já nem era uma boa droga candidata por causa desse histórico dela com outras doenças. Ainda assim, foi testada? Foi. Saímos de células genéricas e testamos em células do trato respiratório, que são as células-alvo. Não funcionou. E não foi nenhuma surpresa, porque sabemos que o mecanismo de entrada do vírus nas células respiratórias é diferente daquele que é bloqueado pela cloroquina. A cloroquina era uma droga candidata que foi reprovada. Infelizmente, seria muito bom se funcionasse, mas não funcionou e não deve ser utilizada. O link com a íntegra dessa entrevista está na descrição do vídeo e vale a pena assistir. Até que no dia 22 de maio de 2020, a revista Lancet publica um estudo realizado por 3 cientistas da Universidade de Harvard, realizado entre 20 de dezembro de 2019 e 14 de abril de 2020, em 671 hospitais espalhados pelo mundo, com 92.036 pacientes confirmadamente testados para a Covid-19. Eles concluíram que a cloroquina ou a hidroxicloroquina, combinada ou não com outros fármacos, não apresenta benefícios ao tratamento da Covid-19. Em alguns casos, ainda aumenta o risco de morte dos pacientes por provocar arritmia cardíaca. Baseada nesse estudo, no dia 25 de maio de 2020, a Organização Mundial da Saúde suspendeu os testes da cloroquina no combate ao Covid-19 e passou a contraindicar o uso desse medicamento no tratamento, por ter ficado provada a ineficiência da substância no combate à doença e, em alguns casos, causando o aumento do número de mortes. Portanto, a cloroquina não serve para tratar o Covid-19. Todas as fontes, referências e estudos citados aqui podem ser encontradas na descrição desse vídeo. Gostou do que viu? Então deixa aqui seu comentário. Aproveita e assina o canal, ative as notificações, curta o vídeo e compartilhe com quem vale a pena. Nos vemos no próximo vídeo.